O aperto no meu pulso era de ferro, um torno a roer os ossos. Disse-te que podias tocar na minha mesa. A voz de João Moretti rosnava, gélida, e de repente o quarto obscuro mergulhou num silêncio mortal. O meu coração batia tão forte que podia jurar que todos na sala o ouviam, reverberando no meu peito como um tambor frenético. O cheiro do seu perfume caro, uma mistura de fumo e ambição, preencheu o pouco espaço entre nós, misturando-se com a nota mais metálica da pólvora que eu conseguia, por alguma razão, sempre identificar nele. Um arrepio gelado correu-me pela espinha, mas não era de medo. Não, não era bem medo. Era algo mais parecido com a constatação de uma verdade incômoda. Era o reconhecimento de que estava presa numa teia que de alguma forma sempre soube que seria o meu destino. Como cheguei aqui? Que estranho desvio me trouxe a este submundo, a esta mesa de carvalho maciço onde o novo rei de Lisboa me segurava? Lembro-me do meu primeiro dia no quarto obscuro, há 3 anos. Não era um lugar para jantares românticos ou festas de aniversário. Era um santuário para aqueles que governavam as sombras de Lisboa, escondido 3 andares abaixo de uma discreta fábrica de tecidos no Cais do Sodré. Sem janelas, sem placas, sem sequer um menu. Se tivesses de perguntar o que serviam, não pertencias ali. Eu era Ana Vance, uma miúda de 20 e poucos anos, vestida de preto, com o cabelo firmemente preso num coque, o rosto deliberadamente esquecível. A ideia era ser invisível, e eu era boa nisso. Muito boa. A minha condição hipertimesia sempre me tornara uma observadora compulsiva. Não é só lembrar-me de tudo, é reviver tudo. Cada palavra, cada riso, cada gota de bebida entornada. É uma maldição às vezes, um arquivo eterno onde nada se perde por mais que eu queira. E ali, no quarto obscuro, essa maldição transformou-se numa ferramenta de sobrevivência. Eu absorvia os segredos da elite criminosa de Lisboa como uma esponja. Sabia quais os juízes comprados, quais os carregamentos de narcóticos a chegar ao porto de Setúbal, quem dormia com a mulher de que político. Mas naquela noite, quando João, a víbora Moretti, entrou, o ar mudou. Tornou-se denso, pesado, carregado de uma eletricidade estática quase palpável. Ele era mais jovem que os outros chefes. Tinha uns 30 e poucos, com uma beleza predadora e olhos da cor de café expresso gelado. Tinha herdado o Império Moretti após a morte súbita e suspeitosamente conveniente do seu pai, Dom Carlos. João era imprudente, violento e desesperado para provar o seu valor. Flanqueado por 2 seguranças que pareciam ter comido cimento ao pequeno almoço, e por Sofia Vanzetti, a sua consigliere, uma mulher mais velha, com ar cansado, que agarrava numa pasta como se contivesse a própria alma dela. A recepcionista, a gaguejar, apontou-lhe a mesa principal. Mesa 1, Sr. Moretti, guardamos lá para si. João nem anotou. Foi direto para a cadeira central, o lugar de poder, desabotoando o casaco para revelar o cabo de uma pistola debaixo do seu braço. Lançou um olhar desafiador à sala, e ninguém, nem mesmo o temível Antônio Costa, do qual se dizia que cimentava os rivais nas fundações de condomínios de luxo no Estoril, ousou levantar os olhos. Eu, claro, estava lá, junto à mesa, a despejar o vinho. Era o que eu fazia. Só estava a salvar-lhe o fato, Sr. Moretti, disse eu, a voz mais calma do que a tempestade que me varria por dentro. Demasiado calma, talvez. O seu aperto endureceu. Achavas-te esperta, não é? João rosnou, puxando-me para mais perto. O cheiro a colônia cara e pólvora agora dominava os meus sentidos. És uma empregada, não és nada. Eu podia enfiar-te uma bala na cabeça aqui e agora e ninguém diria uma palavra. Compreendes isso? Olhei para Sofia Vanzetti, que me lançou um olhar assustado, depois voltei para João.
Vi o desespero nos seus olhos. Ele não era apenas um bruto. Era um homem assustado, encurralado, a precisar de dinheiro a que não conseguia aceder. Nesse momento, tomei uma decisão. Uma decisão que destruiria para sempre a minha vida invisível. Não me afastei. A resistência só despertaria o seu instinto predador. Em vez disso, inclinei-me ligeiramente, invadindo o seu espaço pessoal, talvez 1 centímetro. Compreendo perfeitamente, Sr. Moretti, disse. Ele fez uma careta, apertando-me o pulso até os ossos rangerem. Bom, agora sai da minha frente antes que eu... Cuidado com as suas palavras, interrompi. A minha voz baixou um tom, perdendo o tom servil de empregada e assumindo a cadência fria de um juiz a proferir uma sentença. João pestanejou, surpreendido pela interrupção. Desculpe? Cuidado com as suas palavras, repeti, olhando-o diretamente nos olhos. Porque a chave biométrica que procura não é um código, João, é uma melodia. O sorriso de João desapareceu. O seu rosto perdeu a cor, ficando pálido como cinza. Soltou o meu pulso como se fosse de ferro em brasa. Sofia Vanzetti deixou cair o garfo. O som ecoou como um tiro no silêncio da sala. Onde? A voz de João era um sussurro rouco, a garganta subitamente seca. Onde ouviste isso? Essa frase. A coruja cinzenta voa à meia-noite sobre o muro de Jericó. Não era apenas uma palavra-passe. Era a frase que Dom Carlos, o pai dele, usava para o seu corte de emergência, dita apenas dentro da sala-cofre insonorizada da propriedade Moretti, autorizando a movimentação dos bens do livro negro. Não, espera. Na verdade, foi um pouco diferente. Não sei se foi exatamente ali que a Sofia Vanzetti deixou cair o garfo. Acho que foi depois, quando a frase já tinha reverberado um pouco. A minha memória é boa, sim, mas com o estresse, os pormenores tendem a misturar-se. É como tentar lembrar a cor exata de uma tinta vista sob luzes diferentes. Tudo se confunde. O que sei é que a cara de João estava indescritível, um branco fantasmagórico. Era uma terça-feira, tenho quase a certeza. Ou uma quarta. As noites eram sempre iguais ali, mas o ar era diferente. Era o prenúncio de algo irrevogável. O meu corpo já estava habituado a processar os dados em tempo real, mesmo com o pulso a doer e o cheiro a colônia e medo. Já tinha ouvido murmúrios na cozinha, fragmentos de chamadas telefônicas no corredor. João não estava ali para jantar. Estava ali para fazer uma aquisição hostil de toda a organização criminosa da Costa Leste e planeava fazê-lo liquidando os ativos do fundo de pensões, o dinheiro partilhado das 5 famílias. Ele precisava daquele dinheiro, desesperadamente. Estiquei o meu uniforme, alisando as rugas na manga. Voltei instantaneamente à minha postura profissional. Creio que o senhor pediu o risoto de trufas, certo? O chefe está a prepará-lo agora. Virei-me para sair. Senta-te, João ordenou. Não foi um grito, mas uma súplica desesperada disfarçada de ordem. Parei. Virei-me. Estou de serviço, Sr. Moretti. João meteu a mão no casaco, mas não para a arma. Tirou uma quantia considerável de notas de 100 euros, milhares deles, e atirou-os para a mesa. Compro o restaurante por esta noite. Todos fora. Agora! Levantou-se e atirou a cadeira para trás. Toda a gente desapareçam. Os outros clientes, sentindo a mudança volátil na atmosfera, não precisaram que lhes dissessem 2 vezes. Antônio Costa foi o primeiro a sair, sinalizando aos seus homens. Em 60 segundos, o quarto obscuro estava vazio, salvo por João, os seus guardas, Sofia e eu. A recepcionista encolheu-se junto à porta da cozinha. Deixem-nos! João ladrou para o pessoal. Fugiram. João andou lentamente à volta da mesa, aproximando-se de mim como quem se aproxima de uma bomba prestes a explodir. Quem és tu? Sussurrou. O meu pai. Levou essa frase para o túmulo há 3 semanas. Ninguém a sabe, nem mesmo a Sofia.
Eu mantive a calma. O seu pai era um homem de muitos segredos, João. Ele sabia que um filho que anseia por poder demasiado depressa, muitas vezes, incendeia o reino. Não és uma empregada. Eu sirvo, disse eu enigmática, mas não o sirvo a si. João sinalizou aos seus seguranças. Agarrem-na! Eu não faria isso, disse eu, sem mover um músculo, enquanto os dois gigantes se aproximavam. Se não contactar o meu contato dentro de 15 minutos, as contas de Jericó são liquidadas e doadas ao fundo de caridade da PJ. Ficaria sem um cêntimo, João, e os russos esfolariam no vivo. João levantou uma mão, parando os seus homens. Respirava com dificuldade, gotas de suor na testa. Ele era o chefe, mas eu era quem segurava a trela. O que queres? Perguntou. Quero ir embora, disse eu. E quero que se esqueça de que alguma vez me viu. Impossível, disse João, uma luz perigosa a regressar aos seus olhos. És a chave, és o livro razão ambulante. Não te posso deixar ir. Ele puxou a arma. O movimento foi rápido, profissional. Apontou-a para o meu joelho. Tens memória fotográfica, não tens? João adivinhou. Foi por isso que ele te escolheu. Uma empregada qualquer. Ele alimentou-te os dados. Ele não me escolheu por ser uma qualquer. Corrigiu os meus olhos entristecidos. Ele escolheu-me porque confiava em mim. O momento quando Dom Carlos veio ao quarto obscuro há 2 anos, antes de ficar tão doente, ainda está gravado na minha mente. Era 14 de outubro, ou talvez 15, aquele cheiro de outono no ar de Lisboa. Ele veio sozinho e sentou-se na minha secção, uma mesa lateral onde ninguém o podia incomodar. Falamos durante horas, embora eu principalmente escutasse. Ele não me tratou como uma empregada, mas como uma confidente, ou talvez uma espécie de testemunha. Despejou os detalhes intrincados do seu império na minha mente, transformando-me num disco rígido humano. João é uma espada, disse ele, girando o vinho no copo. Afiada, mas frágil. Se ele conseguir o dinheiro antes de ter a sabedoria, vai morrer. Tu, Ana, tu és a bainha. Vais impedir que a espada se corte a si mesma. Lembro-me do nó na garganta que me deu ao ouvir aquilo. Ele estava a morrer, eu sabia. E aquela conversa, aquelas palavras pesadas, eram o seu legado, um fardo que ele depositava nos meus ombros invisíveis. Entra no carro, João ordenou, gesticulando com a arma. Vamos para a casa segura. Vais recitar todos os números, todas as contas, todas as palavras passe que tens nessa tua cabecinha. E se recusares... A voz dele arrepiou-me. Então vou extraí-las dolorosamente. Olhei para a arma, depois para Sofia, que abanava a cabeça com medo. Sabia que não podia ganhar um tiroteio. Não ali. Ainda não. Está bem, disse eu. Eu vou. Mas lembre-se, João, avisei-o para ter cuidado com as suas palavras. Agora, precisa de ter cuidado com as suas ações. A viagem para a casa segura foi silenciosa. Eu estava no banco de trás do SUV blindado, espremida entre as 2 montanhas de músculo. João sentava-se no banco da frente, os olhos a verificarem constantemente o espelho retrovisor, observando-me. Eu não estava em pânico. O pânico era um desperdício de recursos cognitivos. Em vez disso, estava a aceder aos arquivos, a vasta biblioteca de memórias guardadas no meu hipocampo. A casa segura era na Serra da Estrela, a quinta que Dom Carlos usava para se retirar. Lembro-me do mapa, das plantas que vi de relance há anos. De repente, as luzes da mansão cintilaram. Os 2 guarda-costas à porta alcançaram os auriculares. Chefe, perdemos os sensores perimetrais. João virou-se. O quê? As câmaras estão embaixo, disse o segundo guarda, a engatilhar a espingarda de assalto. Alguém cortou a energia. Não me mexi, mas a minha frequência cardíaca disparou. Eu sabia quem era. Não eram os russos. São os dragões, Sofia sussurrou aterrorizada. A organização do Pedro Torres. Devem ter nos seguido do restaurante. João olhou para mim.
Fizeste-nos uma armadilha. Não fiz tal coisa, disse eu, a voz endurecendo. Mas foi descuidado, João. Esvaziou um restaurante a meio do jantar. Atirou dinheiro para o ar. Fez uma cena. Acendeu um farol e anunciou a sua posição ao mundo. Uma janela na cozinha partiu-se. Disparos automáticos irromperam da frente da casa. Estão a entrar! O guarda gritou. João olhou para a porta, depois para mim. Tinha uma decisão de uma fração de segundo a tomar. Usar-me como escudo ou proteger a única chave para a sua fortuna. Agarrou-me pelo braço, puxando-me da cadeira. Se morres, eu morro. Mexe-te. Ele arrastou-me para a porta da cave. Assim que a entrada principal explodiu, madeiras estilhaçadas e fumo encheram a sala. Homens com equipamento tático e emblemas de trevos irlandeses nos ombros irromperam. Matem o Moretti, uma voz rugiu, mas mantenham a rapariga viva. Percebi com um choque. Eles sabiam. Os dragões sabiam que eu era a chave. O segredo estava cá fora. João abriu a porta da cave à força e empurrou-me pelas escadas para a escuridão. Disparou 3 tiros cegamente atrás dele, suprimindo os atacantes. Depois, fechou o pesado ferrolho de aço. Há um túnel. João ofegava, limpando o sangue de um corte na bochecha causado por detritos voadores. Leva à garagem. Pegamos no carro desportivo. Nós? Perguntei, navegando pelas escadas escuras, pela memória da planta que eu tinha visto uma vez na mente de Dom Carlos. Sim, nós. João rosnou, agarrando a minha mão. O seu aperto era diferente agora. Não era o aperto de um captor. Era o aperto de um homem a segurar-se a uma boia salva-vidas. Parabéns, empregada. Acabaste de ser promovida a parceira. Momento de pausa para uma reflexão pessoal. É engraçado como a vida nos atira para certas situações, não é? Aqui estou eu, a Ana, uma mulher que passou a vida inteira a tentar ser uma sombra, a memorizar cada pormenor para não esquecer nada, para me sentir no controlo, e de repente estou a fugir no meio da noite com um rei do crime que me quer morta tanto quanto me quer viva. É completamente absurdo, se pensarem bem. Este João Moretti, com todo o seu poder e a sua herança, está dependente de uma pessoa que ele considerava móveis há algumas horas. Lembro-me do meu pai antes de tudo acontecer, de ele dizer, confia em quem faz por merecer, não em quem promete demais. Ele falava dos vendedores no mercado de Matozinhos, mas agora entendo-o de outra forma. Todo este mundo, as promessas de poder, as fortunas escondidas, tudo parece demasiado perfeito, demasiado irreal. E eu aprendi que o perfeito não existe. Nunca existe. As pessoas complicam tudo. E eu estou aqui no meio, uma testemunha, uma chave, sem pedir, apenas a recordar. E francamente, não faço a mínima ideia se isto vai acabar bem ou se estamos a caminho do desastre total. O ar no túnel sabia a terra molhada e a betão antigo e em decomposição. Era uma escuridão sufocante, quebrada apenas pelo feixe errático da lanterna tática de João. Eu não corri. Não tinha sapatos para isso, nem inclinação para o pânico. Movi-me com um andar medido e rítmico, contando os meus passos. 112 passos até a junção. Virar à esquerda, 40 passos até a viga de reforço de aço. Acedi a planta na minha mente, um ficheiro que tinha visto de relance sobre o ombro de Dom Carlos há 3 anos, durante uma reunião de renovação. A imagem estava tão nítida como uma fotografia na minha mente. Mais depressa. João sibilou, a voz dele ecoando estranhamente contra as paredes curvas. Ele estava a cochear, a adrenalina a começar a desvanecer, substituída pela realidade cortante do corte na bochecha e pelo ego pisado. Se corremos, caímos. Sussurrei, a minha voz desprovida dos tremores que o abalavam. Há grelhas de drenagem a cada 6 metros. Um tornozelo partido aqui é uma sentença de morte, João. João parou. Apontou a luz para mim. No brilho branco e áspero, eu parecia etérea, como uma estátua esculpida em mármore,
fora de lugar nesta passagem de ratos debaixo da terra. Ele respirava com dificuldade, o som áspero. Ele era o rei de Lisboa, o homem que comandava exércitos. No entanto, ali no escuro, estava completamente dependente de uma mulher cujo apelido ele nem sequer sabia há uma hora. Gostas disto? Não gostas? Ele acusou, embora sem raiva. Ver-me assim. Não gosto de sobreviver, Sr. Moretti. Eu suporto, disse eu. Passei por ele, tomando a liderança. A saída da garagem está à frente. O código do teclado é 9247, o aniversário do seu pai. Ele era sentimental em relação à sua própria mortalidade. Chegamos à pesada porta de ferro. João digitou o código com dedos trêmulos. O mecanismo gemeu, um som pesado e enferrujado de protesto antes de clicar para abrir. Emergimos para uma garagem subterrânea distinta da casa principal. Estava frio, cheirava a gasolina e pó. Um veículo solitário estava debaixo de uma lona. Um Chevrolet Chevelle Vintage de 1970, preto mate. Um carro feito para o poder, não para a discrição. Discreto, observei secamente. Tem um chassis reforçado e pneus antifuro, murmurou João, arrancando a lona. Entra! Quando o motor rugiu para a vida, um grunhido gutural e animalesco, senti a vibração nos dentes. Saímos da garagem, atingindo a baestrada de terra batida, no momento em que a casa principal, atrás de nós, irrompeu em chamas. Os dragões tinham-na incendiado. João conduzia com uma intensidade maníaca, os nós dos dedos brancos no volante. A chuva tinha começado, um aguaceiro torrencial que transformava o mundo numa mancha de cinzento e preto. Os limpa-para-brisas batiam para a frente e para trás, um metrônomo a contar os segundos das nossas vidas. Durante 20 minutos, nenhum de nós falou. O silêncio era pesado, preenchido pela realização não dita de que o mundo que conhecíamos se tinha desfeito. A minha cabeça dói, disse João de repente, quebrando o silêncio. Parecia uma criança. É o estresse, disse eu, observando a chuva a escorrer pelo vidro. Os seus níveis de cortisol estão a subir. Precisa de abrandar a respiração. Não me analises. João estalou, batendo a mão no tablier. Não sou um dos teus arquivos. Sou um homem cuja vida está a desmoronar-se. Ele guinou para evitar um veado. O carro escorregou perigosamente no asfalto molhado antes que ele o corrigisse. Encostou o carro na berma da estrada deserta, desligou o motor e ficou ali sentado a agarrar o volante, o peito a arfar. O silêncio regressou, amplificado pelo tamborilar da chuva no tejadilho. Por quê? João sussurrou sem olhar para mim. Por que é que ele te deu? Os códigos, o dinheiro, o legado. Eu sou do sangue dele. Eu era o filho dele. Virei lentamente a cabeça para olhá-lo. Nas sombras, despojado do seu restaurante, dos seus guardas e da sua arrogância, vi a tragédia de João Moretti. Era um rapaz que passara a vida inteira a gritar por atenção de um pai que só valorizava o silêncio. Ele amava o João, disse eu suavemente. Ele não confiava em mim. Confiança e amor são moedas diferentes no seu mundo, corrigi. Ele sabia que era um fogo. O fogo arde brilhante, consome, conquista, mas o fogo não consegue segurar o ouro. Ele derrete-o. Ele precisava de um cofre. Um cofre é frio, um cofre é escuro, um cofre não sente. João olhou para mim, os olhos a procurarem os meus. É isso que tu és? Um cofre frio? Tenho hipertimesia, João. Não me lembro apenas de fatos, lembro-me de sentimentos. Desviei o olhar, fitando a escuridão dos bosques. Lembro-me da temperatura exata do ar no dia em que a minha mãe foi embora. Lembro-me do arranhão do cobertor de lã que a polícia me deu. Lembro-me do cheiro do uísque no hálito do seu pai, quando ele me disse que estava a morrer. Não tenho o luxo de esquecer a dor. Acumula-se,
Empilha-se como neve. Toquei na têmpora. A minha mente é um cemitério de momentos. O seu pai sabia disso. Ele sabia que eu nunca o trairia, porque traí-lo seria alterar a memória, e eu não consigo suportar mudar o registro. Estou presa à verdade. João olhou para mim, fascinado e horrorizado. Ele pensara que o meu poder era um dom. Agora via que era uma câmara de tortura. Não podemos ir para as minhas casas seguras, disse João, a voz mais baixa, mais respeitosa agora. Os dragões sabiam onde ficava a quinta. Isso significa que tem a lista. Alguém de dentro vendeu as localizações. Sofia, sugeri. Não, a Sofia é leal até a falha. É um cão. Não morderia a mão. João limpou o sangue da bochecha. Se formos para a penthouse, estarão à espera. Se formos para o armazém no Barreiro, a PJ estará a vigiar. Não temos para onde ir. Fechei os olhos. Percorri os anos de conversas ouvidas à procura de uma lacuna, de um ativo esquecido. Há um lugar, disse eu, abrindo os olhos. Onde? Não é seu, disse. É meu. O apartamento ficava na Graça, Lisboa, por cima de uma padaria desativada que ainda cheirava ligeiramente a fermento e açúcar. Era um bairro de famílias da classe trabalhadora, do tipo de lugar onde as pessoas cuidavam da sua vida, não por medo, mas por exaustão. João parecia deslocado no corredor estreito, o seu fato de 2.000 euros manchado de lama e sangue, os seus sapatos de couro italiano a rangerem no linóleo barato. Abri a porta com 3 chaves diferentes. Bem-vindo ao cofre, murmurei. O apartamento era pequeno, esparso e obsessivamente organizado. Não havia quadros nas paredes, nem objetos pessoais. Apenas estantes. Fileiras e fileiras de estantes a cobrir todas as paredes, cheias de cadernos. João entrou, olhando à volta com desconfiança. É aqui. É onde vives. É onde eu existo, disse eu, trancando os ferrolhos atrás de nós. Fui até as janelas e baixei os estores opacos. Não toque nos livros. João ignorou-me. Tirou um caderno da estante. Era um caderno simples, de capa preta. Abriu-o. As páginas estavam cheias de caligrafia densa e pequena. 12 de novembro de 2022, 8h04 da manhã. Café derramado no balcão. Cliente de gravata azul foi mal educado. 8h15 da manhã. Caminhão de entregas chegou. Matrícula LB 778J. Virou as páginas. Era um registro minuto a minuto da minha vida. Tirou outro livro. 4 de junho de 2019. Outro janeiro de 2015. Escreves tudo? João perguntou, segurando o livro como se fosse uma relíquia sagrada. Escrever ajuda a silenciar o ruído, disse eu da cozinha. Estava a ferver água. Se o ponho em papel, não preciso de o continuar a reproduzir na minha cabeça. É descarregar dados. João colocou o livro exatamente onde o encontrara. Olhou para mim, para esta empregada que ele tinha descartado como mobília, e sentiu um arrepio de medo. Eu estava a viver num mundo que ele não conseguia compreender. Senta-te, ordenei, apontando para uma cadeira de madeira. Preciso de limpar esse corte. João sentou-se. Estava exausto. O choque da adrenalina estava a atingi-lo em força agora. As suas mãos tremiam. Trouxe uma tigela de água quente e um pano limpo. Fiquei entre as suas pernas, o meu rosto perto do dele enquanto limpava a ferida na bochecha. A intimidade era chocante. No mundo dele, a proximidade significava violência ou sexo. Isto não era nenhum dos dois. Era cuidado, eficiente, distante, mas gentil. Tens os olhos do teu pai, disse suavemente, observando o pano ficar vermelho. Mas a boca da tua mãe. João encolheu-se na Ozzy. Não fales dela. Dom Carlos contou-me sobre o dia em que ela morreu. Continuei, a minha voz hipnotizante. Ela não estava a tentar magoá-lo. Estava simplesmente a recitar o ficheiro.
Ele contou-me como se escondeu debaixo do piano. Tinha 7 anos e estava a segurar um soldado de brinquedo, um vermelho. Não chorou. Apenas apertou o soldado até o plástico lhe cortar a palma da mão. João agarrou-me o pulso. Os seus olhos estavam úmidos, arregalados de choque. Para! Como sabes isso? Nunca falei com ninguém sobre o soldado. Ele viu, disse eu sem me afastar. Ele via tudo, João. Ele amava-o tanto que o aterrorizava. Ele afastou-o porque pensava que o amor o tornava fraco. Ele estava errado. João soltou-me o pulso. Recuou na cadeira, a luta a escoar-se dele. Cobriu o rosto com as mãos. Pela primeira vez em 20 anos, o monstro de Lisboa parecia um ser humano. Não sei o que fazer, confessou, a voz abafada pelas mãos. A chave biométrica, a melodia de que falaste no restaurante. A coruja cinzenta voa à meia-noite sobre o muro de Jericó. O que é? Lavei o pano na tigela. A água ficou rosada. Não é apenas uma frase, disse eu. É uma localização, uma hora específica e um som específico. Fui até a janela, espreitando por uma fenda no store para a rua chuvosa lá embaixo. Muro de Jericó, expliquei, refere-se à estrada de Jericó, mas não à estrada. Havia um clube de jazz nos anos 50 chamado Muro de Jericó, no bairro Alto. O seu avô era o proprietário. Está emparedado há 40 anos. João levantou a cabeça. A cave? O subsolo? A subcave, corrigi. Há um servidor lá embaixo. Um servidor analógico completamente desligado da internet. Desligado. É onde está o livro Razão. A frase é a palavra passe para entrar na porta. Mas a chave biométrica, essa é o reconhecimento de voz para ativar a transferência. Temos de ir lá, disse João, levantando-se. Uma centelha de esperança voltou aos seus olhos. Se conseguirmos o dinheiro, posso pagar aos russos. Posso comprar um exército. Posso matar os dragões. Abrandar, avisei. Está a perder a anomalia. Que anomalia? Os dragões, disse eu, virando-me para ele. O meu rosto estava sério. Pense, João. Eles atacaram a Casa Segura exatamente 14 minutos depois de chegarmos. Mesmo com um carro rápido, o tempo de viagem da cidade é de 40 minutos. Eles não nos seguiram. João congelou. Já estavam lá à espera. Assenti. Mas como? João andava de um lado para o outro na pequena sala. Só a Sofia sabia. E o meu pai... E a pessoa que construiu a Casa Segura. Acrescentei. Isso foi há 20 anos. O empreiteiro era... João parou de falar. Olhou para mim e vi a perseção amanhecer nele. Pedro Torres, terminei por ele. João empalideceu. Torres, o advogado. Ele é a parte neutra. Ele gere o fundo de pensões. É intocável. Não tem interesse no jogo. Ele tem todo o interesse no jogo, disse eu. Ele gere o dinheiro das 5 famílias. Se ele roubar o fundo de pensões, torna-se o homem mais rico do submundo. Mas ele não pode roubá-lo sem a chave. E ele não pode ter a chave porque o seu pai a dividiu. Metade é o servidor, metade sou eu? João perguntou. Não, disse eu. Metade é a frase, metade é a voz. Portanto, ele precisa de nós dois. Ele contratou os dragões para nos capturar. Deduzi, a minha mente a ligar os pontos à velocidade da luz. O ataque não foi um assassinato, João. Foi uma equipa de extração. Não estavam a disparar para matar. Estavam a disparar para nos encurralar. João olhou para as suas mãos. Eles levaram-nos para a cave, para o carro. O carro, sussurrei. Os meus olhos arregalaram-se. Corri para a janela. João, olhe para a rua. João aproximou-se da janela. Lá embaixo, na rua chuvosa, 3 SUVs pretos estavam parados. Homens de gabardine saíam. Não eram dos dragões, eram profissionais. Mercenários de nível militar, impecáveis. João rosnou. A segurança privada de Torres.
O carro, repeti, recuando da janela. O Chevelle. Não era um veículo de fuga. Era um cavalo de Troia. Tem um transponder. Nós levamos-los diretamente até si. João percebeu. O horror a inundá-lo. Eu levei-os diretamente para o seu santuário. Um baque pesado ecoou do corredor. Depois outro. Passos. Passos lentos e deliberados a subir as escadas. João sacou da arma. Verificou o carregador. 7 balas. Há 12 homens lá fora, disse calmamente. O pânico tinha desaparecido. Ele estava de volta ao seu elemento. A violência era uma linguagem que ele compreendia. Ana, disse virando-se para mim. Este apartamento tem uma escada de incêndio? Janela do quarto, disse eu, mas o beco estará coberto. Eu sei, disse João. Aproximou-se de mim, esticou a mão e, pela primeira vez na vida, tocou-me no rosto com uma delicadeza que desmentia a sua natureza. Vou sair pela porta da frente, vou ganhar-te tempo. João, não. Tu és a bainha, disse ele, um sorriso triste a brincar nos seus lábios. Tens de sobreviver para manter a história correta. Se eu morrer, a lenda morre. Se tu morres, a verdade morre. Prefiro que a verdade sobreviva. Ele engatilhou o martelo da sua pistola. Quando ouvires os tiros começarem, ordenou, corres. Vais para o muro de Jericó. Encontras uma maneira de destruir esse servidor. Não deixes que Torres o tenha. Não posso. Cuidado com as tuas palavras, Ana. João interrompeu, os seus olhos a brilhar com uma resolução feroz e aterrorizante. Não digas que não podes, apenas diz adeus. Virou-se e caminhou em direção à frágil porta de madeira do apartamento, segurando a arma ao lado. Esticou a mão para a maçaneta. Eu estava entre os meus livros, as minhas memórias, e pela primeira vez na minha vida, desejei poder esquecer o que estava prestes a acontecer. João abriu a porta e o mundo explodiu em ruído. O som de um tiro num espaço confinado não é como nos filmes, não estronda. Bate. É uma pressão física que quebra os tímpanos. Um vácuo de ar que suga o oxigênio da sala. Quando João Moretti abriu a porta e disparou, o barulho foi ensurdecedor. Não gritei. Gritar era um gasto de fôlego que não podia dar-me ao luxo. Em vez disso, a minha mente imediatamente fragmentou o momento numa série de fotos de alta resolução. Vi o estilhaçar do aro da porta. Vi o flash da boca da arma, um florescimento de luz branco-azulada de magnésio iluminando as partículas de pó a dançar no corredor. Vi o jorro de sangue, vermelho arterial, brilhante e oxigenado, a atingir o papel de parede amarelo, a descascar enquanto o primeiro mercenário caía. Hora, 23h42. Sujeito, João Moretti. Ação, engajar alvos hostis. Resultado, incerto. Vai! João rugiu, a sua voz distorcida pelo zumbido nos meus ouvidos. Ele estava encostado ao batente da porta a disparar cegamente para a escadaria. Estilhaços de gesso caíam sobre o seu fato caro, polvilhando os ombros como neve. Virei-me. O meu corpo queria congelar, enrolar-se numa bola e deixar que o inevitável acontecesse. Mas a minha mente já estava a processar a rota de fuga. Corri para o quarto. O chão estava cheio dos meus cadernos, anos da minha vida, as minhas memórias, a minha alma agora a ser pisoteada pela vibração da violência lá fora. Abri a janela. O vento uivava, trazendo a chuva gelada para o santuário do meu quarto. A escada de incêndio metálica estava escorregadia, preta de água e sujidade. Passei uma perna pelo parapeito. Olhei para trás uma última vez. Pela porta aberta do quarto, vi João. Tinha sido atingido. Uma mancha escura espalhava-se pela sua coxa esquerda. Ele estava a recarregar, os movimentos bruscos, mas treinados. Não estava a olhar para mim. Estava a olhar para a morte e estava a saudá-la com um rosnado. Ele estava a ganhar-me segundos com o seu sangue. O aperto no meu pulso que João Moretti me deu
Ainda ecoa nos meus sonhos, mas hoje vejo-o mais como o aperto de um homem que me deu uma escolha do que de um captor. No fim, ele não me viu como uma empregada, nem como um cofre, mas como a personificação de uma última esperança. E eu, Ana Vance, a mulher que lembra tudo, tinha de me lembrar disso. Não fujam da verdade, por mais dura que seja, certo? Ana obrigou-se a desviar o olhar. Olhar para trás era gravar a imagem da sua morte no meu cérebro para sempre. Um ficheiro que nunca conseguiria apagar. Desci a escada de ferro. O metal mordia as minhas palmas, gelado. Abaixo, o beco era um desfiladeiro de sombras. Parei no patamar do segundo andar. A observação detalhada salvou minha vida. Vi o reflexo de um candeeiro de rua numa poça lá embaixo. O reflexo estava quebrado por uma silhueta. Um homem de guarda na saída dos fundos da padaria. Ele estava a fumar. A brasa do seu cigarro brilhava como um olho de demônio na escuridão. Não podia descer. Encostei-me à parede de tijolos, a chuva a colar-me o cabelo ao crânio. Acima de mim, o tiroteio no meu apartamento cessou. Seguiu-se o silêncio. Um silêncio pesado e úmido que era pior que o barulho. Depois o som de botas pesadas no meu soalho. Livre, uma voz gritou da minha sala. Alvo seguro, ele está a sangrar até a morte. E a rapariga? Uma segunda voz, fria, analítica. Foi-se, janelas abertas. Prendi a respiração, o meu coração martelava contra as minhas costelas como um pássaro enjaulado. Se olhassem por cima da grade agora, ver-me-iam. Varram o beco. A voz fria comandou. Se ela chegar ao metro, perdê-la-emos. Olhei para a janela ao meu lado no segundo andar. Pertencia a de Emília, uma viúva surda que fazia pão de canela aos domingos. A janela estava escura, trancada. Não entrei em pânico. Lembrei-me. 14 de agosto. A de Emília queixou-se de que a tranca estava partida. O senhorio disse que a ia arranjar na semana seguinte. Nunca o fez. Tirei um cartão de crédito do bolso. Deslizei-o entre a guilhotina e o parapeito. Agitei-o. A tranca, enferrujada e solta, cedeu com um clique suave. Empurrei a janela para cima e deslizei para dentro, fechando-a no momento em que o feixe de uma lanterna tática varreu o patamar da escada de incêndio onde eu estivera um segundo antes. Eu estava dentro. O ar cheirava a alfazema e a pó antigo. Arrastei-me pelo tapete, mantendo-me abaixo da linha da janela, e segui para a porta do corredor. Escutei. As botas pesadas batiam pelas escadas de incêndio, passando pela janela da D. Emília para o beco. Estavam a caçar-me lá fora, o que significava que a escadaria interior estava livre. Escorreguei do apartamento para a escadaria principal do edifício. Não desci para a rua, desci para a cave da padaria. Eu conhecia aquele edifício melhor que os arquitetos. Sabia que atrás das batedeiras de farinha industriais havia uma conduta de carvão que não era usada desde 1950. Abria para o passeio da rua adjacente, escondida atrás de um contentor do lixo. Movi-me pela despensa da padaria. Estava tudo escuro, mas naveguei pela memória. 3 passos, virar à esquerda, evitar a pilha de tabuleiros, abaixar-me sob o cano. Encontrei a conduta. Era apertada, cheia de teias de aranha e suja. Não me importava. Subi, deslizando pela rampa de metal enferrujado, aterrando numa pilha de sacos de lixo molhados no beco atrás do edifício. Eu estava fora. Levantei-me, sacudindo borras de café e cinzas. Arrastei-me até a beira do edifício e espreitei para a esquina em direção à frente do meu bloco de apartamentos. A cena estava iluminada pelos faróis dos 3 SUVs pretos. A chuva cortava os feixes de luz. 2 homens arrastavam um corpo para fora da porta da frente. João. Ele estava inerte, os pés arrastavam-se no pavimento molhado. O seu rosto era uma máscara de sangue, mas ele estava vivo. Vi o seu peito a subir e a descer em espasmos irregulares. Atiraram-no para o pavimento em frente ao SUV do meio. Um homem saiu do veículo.
Segurava um grande guarda-chuva preto, protegendo-se da chuva. Estava imaculado. Um casaco de cachemira, um cachecol de seda, sapatos polidos que pareciam repelir a lama. Pedro Torres. O advogado olhou para o chefe da máfia partido com um ar de ligeiro desagrado, como se João fosse uma mancha no seu tapete. Um dos mercenários, um tipo alto com uma tatuagem estranha no pescoço, parecia um código de barras, não um trevo, observava a cena com uma certa indiferença. Para ele era só mais um trabalho. Eu via o desprezo de Torres pelo João como se este fosse um mero objeto. E o João, mesmo ali, com a cara em sangue, a lutar por cada respiração, tinha um sorriso que ele mostrava, sangrento, mas vitorioso de alguma forma. Aquilo mexeu com o mercenário. Ninguém devia sorrir assim no fim. Que tipo de homem era este? Aquilo é o que eles não conseguem pôr nos seus ficheiros. Onde está ela? Torres perguntou. A sua voz era suave, culta, a voz de um homem que negocia fusões e ordena execuções com o mesmo tom. João tossiu, cuspindo sangue no sapato brilhante de Torres. Vai para o inferno, Pedro. Torres suspirou, bateu com o guarda-chuva no chão. Subestimaste o jogo, João. Pensaste que isto era uma guerra por território. É apenas uma auditoria e eu estou a equilibrar as contas. Ajoelhou-se, desconsiderando o pavimento molhado. Ela é a chave. Tu és apenas a palavra passe. Posso descobrir uma palavra passe com pressão suficiente, mas não consigo replicar uma chave biométrica. Preciso dela viva. Diz-me para onde ela iria. João levantou os olhos. Os olhos estavam inchados e fechados, mas ele sorriu. Um sorriso ensanguentado e quebrado. Ela foi para esquecer. Torres levantou-se limpando as mãos com um lenço. Metam-no na mala. Se ele morrer antes de encontrarmos a rapariga, matem o médico. Observei das sombras, as minhas unhas a cravarem-se na parede de tijolos até sangrarem. Todos os instintos me gritavam para correr, para fugir para o muro de Jericó, destruir o servidor e desaparecer. Esse era o caminho lógico. Esse era o caminho da sobrevivência. Mas depois lembrei-me de outra coisa. 14 de outubro, o quarto obscuro. Dom Carlos tinha dito, João é uma espada, tu és a bainha. Uma espada sem bainha corta tudo o que toca até ficar sem corte e partir. Vi-os a levantar o corpo de João para a mala do SUV. Não o estavam a matar. Estavam a usá-lo como isco. Sabiam que eu não trocaria o dinheiro por ele. Eu era demasiado inteligente para isso. Mas esperavam que eu cometesse um erro. Os SUVs arrancaram, as suas luzes traseiras vermelhas a dissolverem-se na noite chuvosa. Fiquei sozinha no escuro. Tremia, encharcada até aos ossos e desarmada. Não tinha dinheiro nem aliados. A única arma que tinha estava entre as minhas orelhas. Fechei os olhos e acedi ao ficheiro com o nome Pedro Torres. Revisei todas as vezes que ele tinha vindo ao quarto obscuro, cada bebida que pedira. Gin puro, sem limão. Cada pessoa com quem falara. Rebobinei as memórias, escrutinando o áudio de fundo daquelas noites. 3 de dezembro. Torres ao telefone no lobby. O carregamento está atrasado. Ponha-o na instalação de retenção do barreiro, a que fica perto dos docas, setor 4. 12 de maio. Torres, a sussurrar a um juiz. Os meus servidores privados são seguros. Offline? Não no escritório. A penthouse é demasiado exposta. Mantenho o trabalho real na minha townhouse, na 74º na rua. Não, ele não levaria João para a casa dele. Ele levá-lo-ia para um lugar insonorizado, um lugar preparado para a extração. Escaneei novamente. 20 de fevereiro. Torres estava bêbado. Uma ocorrência rara. Ele estava a gabar-se a uma acompanhante de luxo. Comprei um antigo matadouro em Matozinhos. Estou a convertê-lo. Vai ser de estúdios de arte, eventualmente. Matozinhos, o mercado da carne. Isolado, industrial, perfeito para o ruído. Abri os olhos. A chuva parecia mais fria agora, mas a minha mente estava a arder.
Eu não ia para o muro de Jericó. Ainda não. A mulher invisível tinha desaparecido. A empregada tinha desaparecido. Olhei para o meu reflexo na janela molhada de um carro estacionado. O meu coque tinha se desfeito. O meu cabelo selvagem e molhado. Os meus olhos estavam duros, escuros e desprovidos de medo. João tinha me dito para ter cuidado com as minhas palavras. Ele estava errado. As palavras eram tudo o que eu tinha, e eu estava prestes a usá-las para destruir o mundo de Pedro Torres. Comecei a andar, não para longe do perigo, mas em direção ao metro, em direção ao porto. Eu tinha 8.000 palavras de material de chantagem armazenadas na minha cabeça, e ia usar cada sílaba. Precisava de um telefone. Avistei um telefone público, uma relíquia partida e grafitada na esquina. Milagrosamente tinha sinal. Não tinha moedas. Acedia a uma memória. Códigos de hack de telefone lidos numa revista de tecnologia deixada por um cliente. 1998 era uma aposta arriscada. Um truque antigo, mas a infraestrutura nesta parte da graça era arcaica. Bati no gancho do auscultador num ritmo específico. Clique, clique, clique. Pausa. Clique. Um zumbido. Depois um sinal que permitiu uma chamada. Não chamei a polícia. Não chamei a PJ. Disquei um número que tinha memorizado há 4 anos. Um número que nunca deveria ter ouvido, falado por um mafioso russo chamado Volkov, que jantara na mesa 6. O telefone tocou 2 vezes. Dá! Uma voz profunda e suspeita atendeu. Isto não é uma chamada social, disse eu, a minha voz a cair para aquele tom gelado e imperioso que eu tinha usado com João. Tenho o número do voo para o carregamento que o seu rival Petrov vai trazer esta noite. Também sei que Pedro Torres foi quem vendeu a sua rota a PJ no mês passado. Silêncio do outro lado. Depois o som de uma cadeira a arrastar-se. Quem é? Eu sou o livro Razão, disse eu, e quero fazer uma troca. O que quer? Quero boleia, disse eu, para Matozinhos e quero que traga as suas armas. O matador em Matozinhos era uma catedral de ferrugem e ecos. A chuva batia contra o telhado de metal corrugado, mascarando o som dos pneus a rangerem na gravilha lá fora. Lá dentro, o ar estava denso com o cheiro a lixívia e ferro velho. O cheiro de um lugar projetado para lavar a morte. João Moretti estava amarrado a uma cadeira de talhante no centro da sala de abate. O seu olho esquerdo estava inchado e fechado, o seu fato arruinado, mas a sua cabeça estava erguida. Pedro Torres estava à sua frente, iluminado pelo brilho azul de um laptop pousado numa caixa. Acabou, João, disse Torres, a verificar o relógio. Os russos estarão à procura do seu dinheiro em 20 minutos. Se eu não tiver a transferência concluída até lá, simplesmente deixá-lo-ei aqui para eles o encontrarem. E ambos sabemos como o Volkov trata os devedores. Ela não virá, João ofegava, o sangue a borbulhar no canto da sua boca. Ela é mais esperta que tu. Ela foi-se. Não me parece, Torres sorriu finamente. Ela é uma curadora de memórias. Não consegue deixar um capítulo inacabado. Como se fosse chamado, o pesado portão deslizante de aço na outra ponta do armazém gemeu para abrir. Anna Vance entrou na luz tênue. Estava encharcada, o uniforme colado ao corpo, mas andava com a calma firme e aterrorizante de uma executora. Levanto as minhas mãos, mostrando que estava desarmada. Excelente, disse Torres, gesticulando para os seus mercenários recuarem, mas mantendo as armas apontadas para mim. Eu sabia que eras uma mulher sensata. Ana parou a 3 metros de distância. Não olhei para as armas. Olhei para João. Cataloguei as suas lesões. Nariz partido, costela fraturada, laceração acima do olho. Guardei a raiva para mais tarde. Agora precisava de gelo nas veias. Deixe-o ir, disse eu. Primeiro o código, Torres respondeu. Verificação de voz, o número da conta, depois ele vai embora. Olhei para o laptop. Conhece as regras, Pedro. O sistema detecta estresse.
Se eu gritar, se eu tremer, a conta bloqueia para sempre. Precisa que eu esteja calma. Eu sou a alma da paciência. Torres escarneceu. Aproximei-me do laptop. Inclinei-me sobre o microfone. Fechei os olhos, centrando-me, acedendo ao ficheiro rotulado Dom Carlos. Pedido final. A melodia. Cante para a sua ceia, empregada. Torres incitou. Abri os olhos. Olhei diretamente para Torres. Eu avisei o Pedro. Disse ao João para ter cuidado com as suas palavras. E agora estou a dizer-lhe a si, cuidado com o que deseja. Inclinei-me e falei. A minha voz, um mimetismo melódico perfeito do barítono rouco de Dom Carlos. Não disse apenas as palavras. Reproduzi o tom exato, as pausas, o último suspiro do velho chefe. A coruja cinzenta voa à meia-noite sobre o muro de Jericó. O ecrã do laptop piscou a verde. Identidade confirmada. Depois, chave biométrica aceite. Depois, iniciando transferência. Torres riu, um som de puro triunfo ávido. 500 milhões de euros, todo o fundo de pensões. Conseguiu! Ele tirou uma pistola do casaco e apontou-a para a cabeça de João. Pontas soltas, infelizmente. Espere, disse eu, a minha voz a cortar a sala. Olhe para a conta de destino. Torres lançou um olhar para o ecrã. A barra de progresso estava a 100%, mas o destino não era a holding offshore de Torres nas Caimões. O ecrã mostrava transferência completa. Destinatário. Sindicato Volkov. Capítulo de Lisboa. Torres congelou. A cor drenou do seu rosto mais depressa que o sangue de um boi abatido. O quê? O que fizeste? Equilibrei os livros, disse eu friamente. Eu sabia que não conseguia sair daqui sozinha. Então comprei um exército. Torres virou-se para os portões da Bahia. As sombras do armazém, de repente, desprenderam-se das paredes. Lá no alto, nas passarelas, os ponteiros laser vermelhos de uma dúzia de snipers floresceram no peito de Torres, criando uma constelação de morte sobre o seu coração. Da escuridão do cais de carga, emergiu uma figura maciça. Volkov. Ele estava a comer uma maçã, flanqueado por 6 homens armados com AK-47s. A empregada. Volkov resmungou, a voz dele profunda e divertida. Ela negocia duro, mas 500 milhões. Por isso eu mataria o Papa. Para Torres, farei de graça. Torres deixou cair a arma. Ela bateu no betão, olhou para mim, os seus olhos arregalados de descrença. Deste tudo, podias ter sido uma rainha. Caminhei até João. Tirei uma faca do cinto de um mercenário atordoado e cortei as braçadeiras de João. Não quero ser uma rainha, sussurrei, ajudando João a levantar-se. Só quero ser aquela que apresenta lá a conta. João apoiou-se em mim. O peso dele era pesado, a sua respiração dolorosa. Ele olhou para Volkov, depois para o trêmulo Torres e finalmente para mim. Deste o meu império, João murmurou. Mas não havia raiva na sua voz, apenas admiração. Comprei-lhe um novo, corrigi. Volkov concordou com uma divisão. Você fica com o território, ele fica com o dinheiro. E Torres, olhei para o advogado traidor que agora estava de joelhos, rodeado pelos russos. Torres é a gorjeta. Não olhei para trás. Enquanto os russos se moviam, guiei João para a chuva, o som dos gritos de Torres instantaneamente engolidos pela tempestade e pelas pesadas portas do armazém a fecharem-se. Caminhamos para a rua. A chuva fria lavava o sangue do rosto de João. Então, João disse, a cochear em direção à estação de metro, o braço dele sobre o meu ombro. E agora? Está sem emprego. Eu estou sem dinheiro. Parei. Olhei para ele, os meus olhos a refletirem as luzes da rua. Pela primeira vez em 3 anos, não me sentia um fantasma. Sentia-me real. Lembro-me onde o seu pai escondeu o outro livro.
Disse, um pequeno e perigoso sorriso nos meus lábios. Aquele que Pedro Torres não sabia. Os arquivos de chantagem do parlamento. João riu, um som doloroso, mas genuíno. Apertou o seu aperto no meu ombro. Cuidado com as tuas palavras, Ana, disse ele. Estás a começar a soar como uma chefe. Não, disse eu, levando-o para a noite. Apenas uma empregada muito atenciosa. E hoje, sinceramente, nem eu sei. Há dias em que penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Dias em que penso que cometi um erro monumental. Provavelmente ambas as coisas são verdade. Assim é a vida, não é? Nada é totalmente claro, nada é perfeito. Mas é a minha história, é a nossa história, a de João e minha. Juntos, ou talvez separados, ainda temos de descobrir. Apenas sabemos que nos encaixamos, de alguma forma, naquele caos. E se calhar, é isso que importa. E vocês, o que fariam no meu lugar? Teriam entregado 500 milhões de euros para salvar o João? Ou teriam ficado com o dinheiro e fugido para longe de tudo? Não sei, é complicado. É a vida. E eu lembro-me de cada pedacinho.